São 8 horas aqui. Deixa eu ver aqui. Ixi. Bom, 8 horas e 26 minutos. Silvestre tentou a primeira chamada aqui, agora sim. Entendeu? Já estamos aqui no ar. Silvestre, bom dia, seja bem-vindo. E também a nossa querida secretária Fátima Gavioli, ao Programa Livre dessa quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Faça as honras da casa para a nossa querida secretária, que sempre nos dá a honra de participar aqui do Programa Livre. Faz aí, Silvestre. Olá, Santana, olá, ouvintes, bom dia. Iniciando mais uma jornada no Programa Livre. Hoje, um pouco mais tarde, para ajustar aí, temos uma convidada ilustre, a secretária de Educação do Estado de Goiás, Fátima Gavioli. Ela é uma professora, educadora, pedagoga e, acima de tudo, uma Miss Simpatia. Seja bem-vindo, secretária, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigado, Wilson. Obrigada, Wilson. Eu gostei desse Miss Simpatia e de vez em quando ouvir isso me faz bem, porque no geral... Obrigada, Armando, viu, pelo convite. Vocês já são de casa para mim e sempre que vocês me chamam para conversar, eu quero estar à disposição de vocês, viu? Muito obrigado, secretária. Bom, então, feito, digamos assim, as devidas apresentações, vamos às falas. Bom, professora, a senhora, pós-pandemia, a senhora teve uma série de desafios ao longo aí desse processo pós-pandemia, ajustando. Muitos alunos tiveram perdas pedagógicas. Dá uma geral para a gente aí, como é que está isso aí, como é que a senhora faz, o balanço que a senhora faz hoje, no ponto de vista pedagógico, da recuperação desses alunos que ficaram aí, digamos, para trás em relação a outros, principalmente no Fique em Casa? Então, a nossa maior dificuldade na pandemia foi garantir que o material chegasse para a criança, o material escolar com as atividades, seja por meio de aparelho de celular, computador, ou até impresso, entregue pela prefeitura através do convênio do transporte escolar. Esse, sem dúvida, foi um grande desafio. Entregar material para o aluno, ver o aluno estudando, postando nas redes sociais que ele estava sendo assistido. Essa foi uma luta muito grande da Secretaria de Educação, junto com os nossos coordenadores regionais, nossos diretores de escola, que motivavam seus professores a produzir esse material, que até então não era um material comum, que é essa aula online, essa aula remota, né? E enviar para o aluno. E também produzir apostilas para mandar para o aluno. Essa foi, sem dúvida nenhuma, uma grande dificuldade, porque, assim, pensa comigo, Wilson e Armando, como é que motiva, no meio de pandemia, com gente morrendo, ainda não tinha vacina e não tinha leito de UTI para todo mundo? Então, assim, era um momento delicado, que era difícil você conduzir esse exército chamado educação. Mas deu certo. Assim como a saúde foi para dentro dos hospitais e foi cuidar das pessoas que estavam doentes, a educação ficou aqui fora cuidando das crianças, dos professores, das famílias. Quando era preciso recuar, recuávamos. Quando dava para avançar, a gente avançava e começava a ter aula híbrida. Então, esse foi um desafio. Passado isso, sem dúvida nenhuma, a questão da fome. A questão da criança que vai para a escola e ela estava acostumada a ter uma refeição por dia, às vezes até mais de uma. E agora ela não tinha mais nada. Então, assim, esse também foi esse foi um obstáculo, porque pouquíssimos pais e pouquíssimas pessoas nesse país sabiam que a verba que vem do governo federal para a merenda é 36 centavos. Então, quando os pais descobriram que a criança recebe 36 centavos do governo federal e que existe uma contrapartida do governo estadual de 77 centavos, os pais assustaram, porque eles recebiam em casa, eles falavam, não, eu quero uma cesta básica.
E aí todo mundo entendeu como é que funciona o milagre da ceia. Na verdade, o gestor da escola, ele faz um verdadeiro milagre para garantir esta alimentação na escola. E olha que essa alimentação é controlada, monitorada por nutricionista. Então, tem que ter comidinha de sal, tem que ter uma fruta, tem que ter um suco. Então, tudo isso também veio à tona com a pandemia. O baixo valor que é recebido, né, por parte do governo federal para a merenda escolar. E aí, somada fome, medo, pânico, morte, pandemia, no meio disso tudo, as pessoas não querem saber o que foi que aconteceu no país. Esse ano divulgaram o IDEB desses 2 anos. Esses 2 anos que a criança passou em casa e que a educação, o professor fez tudo para garantir que ela tivesse assistência, e o Estado fez tudo para garantir que ela recebesse a alimentação que lhe era de direito da escola. Elas foram avaliadas agora, foi divulgado o resultado do IDEB, como se nada tivesse acontecido. E o pior, Silvestre, que a imprensa escrita divulgou o resultado do IDEB como se não houvesse pandemia. Era como se, assim, estava todo mundo tendo aula presencial, e aí, por isso, Goiás caiu 1º. Eu fiquei pensando, ou eles estão vivendo em outro mundo, ou não sei o que pode estar vendo, porque essas crianças foram verdadeiros heróis em manter o primeiro lugar do 6º ao 9º no ensino fundamental e o 2º lugar no médio. Esses professores foram heróis. Não há que se falar em perdas em relação a ranking. Há que se falar em perdas em relação à aprendizagem, Silvestre. Isso. Mas não ranking. Que foi a minha abordagem do início, Isaú. A perda pedagógica é muito mais importante do que muito mais. E a propósito, professora? Eu fiquei assustada com isso, porque a gente cobra tanto razoabilidade das pessoas, mas eu vi gente falando sobre queda no IDEB e a queda foi de 1/10, Silvestre. A propósito, de tudo isso professora, que eu te falei agora, foi 1/10 de perda. Então, assim, que perda? De que perda eles estão falando? Esses professores fizeram, foi milagre. É o famoso componente político, professor. Professor, isso foi muito explorado, né? Isso foi muito explorado na campanha, né? Isso que me deixou mais preocupada, porque, assim, parecia que era de propósito aquela divulgação, sabe? Porque ela vinha arrebentando quem tinha caído. E imagina, nós caímos 1/10 e nós apanhamos na imprensa escrita, imagina alguns estados que caíram 13 posições. Como é que não deve ter ficado? Então, assim, eu, da minha parte, professora Fátima Gavioli, posso dizer para vocês o seguinte: nós somos campeões. Olha o tamanho dessa rede. Meio milhão de meninos. Você sabe quantos por cento fizeram a prova, Wilson? 93% dos alunos de Goiás fizeram a prova. Aí você pega o primeiro lugar, que é o estado do Paraná, não chegaram a 50%. Só que esse ano não valia a porcentagem que estava fazendo, valia só o aluno que fazia a prova. Então, eu confesso a você que a sensação que eu tenho nesse final do governo, desse primeiro mandato do governador, é de que realmente a educação de Goiás ela deu um show. Ela deu um show na gestão, deu um show em sala de aula, ela deu um show nas coordenações, a Secretaria de Educação. Para mim, que não sei, tomara que eu não tenha mais que passar por isso, mas ter convivido com a pandemia é muito pior do que conviver com a guerra, é muito pior. É devastador no ponto de vista, o jogo do presente projetando o futuro, né, professor? Exatamente. Tem que se fazer um esforço muito grande para que não haja tanta perda no futuro. Sim, e aí o que a gente faz? Nesse momento, você pode ver que a rede está recebendo, todo professor recebeu seu notebook, foi enviado recurso para pagar a internet para o professor, foi enviado recurso para pagar a internet para a escola, foi enviado notebook e Chromebook para alunos. Então, a rede ela está trabalhando a recomposição da aprendizagem. Nós estamos com aulas no Ser Goiás
de português, matemática, geografia, história. O aluno do 6º ao 9º ano, ele tem aula com os melhores professores nossos todos os dias no Ser Goiás. Então, a recomposição está acontecendo, o ensino médio está trabalhando essa recomposição. Então, assim, eu acredito muito na educação de Goiás e acredito muito que nós vamos dar um salto nos próximos 2 anos em relação à proficiência. O que é a proficiência, para quem não é do meio? Aprendizagem. A aprendizagem. Nós vamos avançar na aprendizagem. Ok. Bom, estamos entrevistando a secretária de Educação de Goiás, professora Fátima Gavioli. Ela está contando aí os desafios que têm sido superados aí dentro da sua gestão e o governo como um todo, como agente político que tem a conectividade com a sociedade. Santana, pergunta para a professora Fátima. Professora, eu vou entrar num tema que a senhora não gosta muito, não, porque a gente já lhe conhece, mas durante a campanha foi explorado muito pelos adversários, dizendo que as escolas de Goiás, ainda existe escola que era de barraco, que as instalações elétricas, hidráulicas eram sucateadas, entendeu? E uma porção de coisas que, pelo menos, a gente por aqui a gente não vê. É verdade isso ainda que existe algumas escolas precárias no estado de Goiás? Claro, claro que é verdade. Nós temos mais de 1.000 colégios. Acredito que foi um feito extraordinário do governador ter conseguido descentralizar verbas para resolver problemas emergentes nas mais de 1.000 escolas, mas sem dúvida nenhuma o número de escolas de placa em Goiás é alto. Nós ainda temos muitas escolas de placa e nós tínhamos situações de parte elétrica que atingia mais ou menos 70% da rede. Então, vamos lá. Não existia, nesse primeiro mandato, dinheiro para consertar tudo ao mesmo tempo. A educação, para você trabalhar na educação, você precisa ter um planejamento. Agora eu vou reformar a escola integral. Agora eu vou reformar as escolas onde eu estou implantando o novo ensino médio. Agora eu vou construir a escola que está faltando lá no Jardim Gá. Agora, você entendeu? É tudo planejamento. Uai, o dinheiro é finito. O dinheiro é finito. Eu acho até que se o governador tivesse resolvido todos os problemas, aí o mundo podia acabar. Porque ia ficar muito sem graça, entendeu? Ia ficar sem graça e tal. Ficar na SEDUC, viver ali na SEDUC, para mim não ia ter nem motivação. Então, é claro que vai ficar assim, escolas para serem construídas, escolas para serem reformadas, parte elétrica que eu dependo da Enel para poder resolver, é evidente que sim. Agora, pelo amor de Deus, se eu tivesse conseguido em 4 anos, 2 de pandemia, junto com o governador, acabar com todos os problemas estruturais e físicos de Goiás, meu amigo, você pode ter certeza. Eu nem era secretária mais no Brasil, ia sair do Brasil para dirigir educação para fora, sabe? Sem contar então, assim, com o orçamento do MEC, que foi reduzido e vai ser reduzido mais ainda, né? Meu dinheiro cortado pelo Ministério da Educação, é difícil, gente. Houve queda na arrecadação também no Estado, agora com a redução do preço do combustível. Então, eu não tenho pretensão de resolver todos os problemas de Goiás, não. Tenho pretensão de deixar as coisas bem adiantadas. Silvestre. Bom, como a professora está entrando, inclusive, em uma reunião, eu vou agradecer a professora pela gentileza em abrir esse espaço aí para conversar conosco. Eu tinha mais coisas aqui para perguntar para a senhora, mas... Pode ficar à vontade, Wilson, pode perguntar. Pode perguntar, eu estou aqui para responder você. É tão difícil a gente conseguir falar, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse programa da distribuição de Chromebooks para os estudantes e, de um modo geral, em que patamar, em que estatística se encontra esse programa? Porque ele tem gerado, aí, de uma certa forma, uma expectativa muito grande em algumas escolas, principalmente, como a senhora bem lembrou, não dá para atender tudo de uma vez, é impossível. Exatamente. Porque depende de recurso e tudo. Mas a pergunta
para a senhora é o seguinte: tem um cronograma estabelecido para esse segundo mandato do governador Ronaldo Caiado, e tudo indica, se depender pelo menos de nós aqui, a senhora vai continuar à frente da secretaria, porque eu acho que a senhora fez e faz um excelente trabalho. Não é fácil. Eu não sou da área de educação, mas acompanho como jornalista há muitos anos. Eu tenho interesse, que eu acredito que a educação, se tem algum investimento que tem retorno para o Estado, para o país, chama-se educação. Esse é um retorno que é visível. Ele leva tempo, ele é difícil de ser construído, ele leva tempo para ser mensurado e leva tempo para ter resultado positivo para o país. Mas ele tem que ser um investimento constante. Então, diante disso, eu pergunto à senhora, há um cronograma aí para esse segundo, digamos, mandato, esse segundo governo de Ronaldo Caiado, dar continuidade a esse programa? Não, os Chromebooks, Silvestre, eles foram adquiridos para o 9º ano, então todo ano, o 9º ano, vai receber a título de comodato. Alguns já receberam, outros estão recebendo, mas eles já foram entregues no almoxarifado. Então, nós adquirimos para o 9º e para a 3ª série do ensino médio. Tem um processo já rodando para o segundo mandato do governador, ele entregar para a 1ª série do ensino médio e a 2ª. Então, nós teríamos Chromebooks do 9º até a 3ª série. A partir desse segundo mandato dele, acredito que uma licitação dessa não vai estar aí com menos de um ano, então seria uma entrega para o 1º e o 2º lá para o final de 2023. Esses Chromebooks, eles têm que trabalhar, nós temos que trabalhar com eles na recomposição da aprendizagem, porque ele permite aulas online, aulas de reforço online, e também permitem que eles possam participar, né, de pesquisas, e ter uma aula muito mais dinâmica e inovação mesmo em sala de aula. Sobre o segundo mandato, ele vai investir muito em educação tecnológica. O governador vai trabalhar muito com essa questão da educação tecnológica, internet 5G em todas as escolas, Goiás Tech, essa questão do aluno ter laboratório de informática, tanto móvel como fixo, isso está no plano de governo. Uma outra coisa que está no plano de governo é a ampliação de 20% das escolas de tempo integral e a valorização do professor, né, do profissional da educação. Isso está previsto também no plano de governo dele. E no mais, é realmente garantir o espaço, né, adequado e a qualidade através da formação de professores. Professora, só um minutinho, Silvestre. Está chegando aqui uma pergunta aqui, interessante aqui, que a rapaziada está de olho. Está previsto o aumento daquela verbinha de R$100, daquela ajuda para o ano que vem? O pessoal está aqui perguntando se vai continuar, porque tem muita gente aí já incorporando... Aquela da internet? Aquela que eles pagam a internet, deve ser, né? Não, para os alunos, a ajuda de R$100 que Sim, no plano de governo está previsto e na LOA também. Os alunos, na verdade, teve um reajuste, agora me parece que está 111 alguma coisa, R$112. Está previsto sim, mas é bom lembrar que esse valor está condicionado à frequência do aluno. Aluno infrequente não recebe. Tá certo. A meninada aqui está me perguntando aqui. Pergunta ao professor se vai continuar e vai aumentar, porque agora há um incentivo, né? Dinheiro incentiva tudo, né? Incentiva. E é um momento também que está precisando mesmo. Ele é reajustado de acordo com a inflação. Então, assim que sair a inflação em 2023, com certeza o valor vai ser reajustado também. Ok. Silvestre? Bom, última pergunta, professor. Agora a última pergunta mesmo. E os colégios militares, como estão aí? Há uma demanda, as pessoas... Eu gostaria que a senhora falar, os pais principalmente, o sonho de um pai, principalmente, da base da pirâmide social, é ter um filho num colégio militar. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esses colégios militares. Silvestre, só um minutinho, Silvestre. Só um minutinho.
Professora, faça a distinção, porque tem o cívico-militar e o militar, né? E aí as pessoas estão perguntando o seguinte, o cívico-militar está dando certo como o militar ou não? Na verdade, o melhor mesmo é o Colégio Militar. É o Colégio Militar de Goiás. Esse é o bom. O cívico-militar ele foi implantado pelo governo federal, mas eles não conseguiram tocar o projeto. Então, o governo do estado pegou esse projeto para o estado, mas eu acredito que nós vamos transformá-los em colégios militares, esse cívico-militar. Porque, na verdade, assim, a verba que eles falaram que viria não veio, nós estamos tendo que manter com nossas verbas mesmo do Tesouro. Então, a gente já vai passar para o ensino, porque pelo menos a gente sabe que vai estar bem cuidado. O Colégio Militar, vocês sabem, ele é um sucesso, ele é um modelo de colégio onde eles têm regimento próprio, eles têm uma lei, eles têm suas regras. Tem pais que colocam o filho no colégio militar, mas não lê o regimento. Aí depois ele tem muitos problemas, porque é a mesma coisa de colocar o filho numa escola confessional e depois não querer que o menino faça oração antes da aula. Uai, a escola é confessional, eles vão fazer oração. A escola militar tem suas regras que não podem infringir as regras educacionais e nem a Constituição Federal. Mas são colégios que apresentam bons resultados, são colégios que têm feito a grande diferença na sociedade. E eu vou repetir uma frase que eu já falei para vocês lá em 2019. Eu, professora Fátima, sou a favor de colégios. Você entendeu? Eu sou a favor de colégio onde as crianças sejam recebidas, acolhidas, onde elas aprendam, colégios onde os professores se sintam respeitados. Eu sou a favor de colégios. A propósito, professor, o colégio militar ele recebe aqueles ônibus que vão para os outros colégios estaduais. O colégio militar também tem direito? Se o deputado colocar emenda, sim, porque aqueles ônibus eles são frutos de emenda, Silvestre. Então, se o deputado colocar uma emenda para um colégio militar, o diretor vai receber. Ah, tá. Não é o governo do estado, não. É a emenda do... Não, o deputado coloca a emenda e aí ele coloca, por exemplo, um ônibus desse hoje, 800 mil. Ele põe 400, o estado põe 400. Mas sempre que o deputado coloca, o estado não questiona e complementa e a gente compra o ônibus. Maravilha. Silvestre. Ok. É uma pena. É uma pena. Mas vai ter outras oportunidades, professora. A gente vai estar sempre ligando para a senhora. E a senhora, por sua vez, a sua assessoria tem espaço aqui cativo. Assim que a senhora precisar dar um alô para a região metropolitana de Valparaíso e para o mundo todo, já que também estamos na internet, o programa Livre está e sempre estará à disposição da senhora. Muito obrigada, Silvestre. Eu quero agradecer de forma muito especial a votação do nosso governador aí em Valparaíso e também no entorno. Isso com certeza vai aumentar muito o compromisso dele em atender e construir escolas, reformar escolas e fazer muito mais ainda por Valparaíso. Então, agradeço a todos mesmo, que acreditaram no trabalho do nosso governador e deram a reeleição dele. Quando você é secretário e o seu governador é reeleito, para você é muito bom, para o seu currículo, porque assim significa que, de alguma forma, seu trabalho também foi aprovado. Então, eu fico muito feliz e muito agradecida à educação e a todas as pessoas aí de Valparaíso. Mas na campanha foi batido, né, secretária? De uma forma ou de outra, o pessoal falou que quem ganhasse não ia importar ninguém para Goiás, porque Goiás tinha isso, tinha aquilo, não sei o que e tal. Quer dizer, por tabela, a senhora também foi vitoriosa, né? Eu apanhei bastante nessa campanha com aquela frase lá da forasteira, mas eu acho o seguinte, de verdade mesmo, acho que a dúvida, né, que pairava sobre o fato de uma pessoa vir de fora e conseguir fazer um trabalho em Goiás, agora, com essa gestão do governador, caiu por terra. Todas as pessoas que forem convidadas para trabalhar a partir de agora em Goiás e elas vierem de São Paulo, do Nordeste, ou seja lá de onde for, eu acredito que elas vão contar com um pouco mais de credibilidade depois disso que aconteceu. Afinal de contas, Silvestre, nós nascemos foi lindo, não rico. Então, trabalhar, nós temos que trabalhar, meu filho. Eu trabalho aqui, trabalho em qualquer lugar do Brasil.
Eu trabalho em qualquer lugar do Brasil. Onde eu for, eu vou trabalhar, só isso. E eu acredito que essa conta aí está paga. Eu acho que está bem paga essa conta. Claro, foi o pilar da campanha. O pilar da campanha do governador foi segurança, educação e saúde, né? E onde ele foi mais atacado, né? A educação foi muito forte mesmo. Eles acreditaram muito e isso foi muito importante. Bom, professora, desejar aí sucesso para a senhora. Um abraço, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em conversar com os nossos ouvintes, internautas que nos acompanham nas redes sociais e bater um papo aqui com Armando Santana e esse modesto jornalista, Wilson Silvestre. Obrigada, meninos. Um bom dia para vocês. Espero vocês na Seduc até o final do ano para a gente tomar um café, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fica com Deus. Tá certo. Amém. Um abraço, secretário. O convite será aceito. Silvestre, um abraço até amanhã. Até amanhã e fui. A próxima semana